Então, o idoso, como eu falei, ele tem as suas necessidades especiais que a gente já vê, né? Pela aparência, a pele encolhida, a força não é mais a mesma. Então, a escolha alimentar é fundamental. Então, se ele conserva o organismo dele através da alimentação saudável, filha, vai ter saúde mesmo sem ter força suficiente, mesmo com rugas, porque o ideal é você envelhecer, mas envelhecer com saúde, envelhecer com qualidade, né? Viver mais, mas viver com saúde. Então, o idoso se alimenta corretamente. Se ele come corretamente, não tem necessidade de suplementação. Mas se ele não tem um bom paladar, acha que tudo faz mal, tem determinadas horas para comer isso, para comer aquilo, ele precisa ser suplementado com vitaminas, que a gente vai ver lá na aula de vitaminas e minerais. Então, as restrições dietéticas decorrentes de doenças específicas. Então, quais são as restrições que o idoso pode ter? Então, se ele é diabético, ele vai ter restrição de açúcar. Se ele é hipertenso, ele vai ter restrição de sal, de gorduras. Né? O hábito alimentar do idoso não é determinado somente por preferências ou mudanças fisiológicas, mas sim pela condição fisiológica interna que ele tem, né? O metabolismo, a digestão, as intercorrências que ele sente, quais são as queixas, então tem que ser observado isso ao fazer a alimentação. Então, o idoso, eu vou abrir leque aqui para falar, que precisa se preocupar com a integração social, como a solidão, isolamento, acesso ao transporte, condições financeiras, supressão de refeições, né? De vez em quando fazer uma refeição que agrade, que seja diferente, não só mingau, 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 que às vezes o povo quer tratar idoso só com mingau. Quanto mais dá mingau, mais doente fica. Então, esses fatores podem levar o idoso a despreocupar consigo, modificando seu comportamento alimentar e podendo levá-lo até a má alimentação e isso desnutri-lo, né? Então, o crescimento da população idosa tem aumentado. A estrutura da pirâmide genealógica era crescer, né? Ficar na fase adulta maior e quando for ficando idoso diminuir, morrer. Mas agora não, os idosos estão se alargando a escala da população idosa e os jovens estão ficando estreitos, porque eles morrem com mais no trânsito, os carros, eles morrem de tanto atropelado como excesso de bebida alcoólica. Perdem, né, a noção, sai de moto de qualquer jeito, então é uma fase que morre muito. E os idosos estão se cuidando mais. Os idosos já estão na atividade física, idosos já cuidam da sua aparência, cuida da sua alimentação, então os idosos estão, ó, vivendo bastante. Aqui, ó. As projeções mais conservadoras indicam que em 2020, que é agora, o Brasil será o sexto país do mundo em número de idosos, com um contingente superior de 30 milhões de pessoas. Então, ó, tá escrito lá. Isso aí foi escrito antes de 2020 e ele tá real, tá atual, né? Os idosos têm permanecidos. Então, os principais fatores que interferem no estado nutricional do idoso apetite, a digestão, a absorção de nutrientes que é diminuída. Então ele tem um apetite diminuído, quase não come nada, né? A digestão também é sensível, o estômago fica delicado, uma dificuldade de absorver os nutrientes, como o metabolismo que acelera, né? O aumento de gordura corporal vem, a pessoa fica um pouco obesa, alguns tem redução da massa óssea, desenvolve problema de osso, de artrite, artrose, osteoporose. E a massa magra também some, que é os músculos. Ficam mais pelanca, né? Então, existem também problemas que envolvem a mastigação, deglutição, problema por causa da prótese dentária, né? Diminuindo assim o consumo de carnes, causando difícil déficit de proteína, porque a carne é dura, muitas vezes é mal cozida, não tem condição de comprar uma carninha mole sempre, e isso ele prefere ficar sem comer e tem essa necessidade nutricional. Deve-se incentivar um maior consumo de verduras, frutas, fontes de fibras,
que irão auxiliar no bom funcionamento do intestino. Já o intestino do idoso é lento, ele tem mais tendência a ser ressecado. Então, quando ele muda a alimentação, que ele passa a consumir frutas, verduras, fontes de fibra, o intestino muda e volta a trabalhar normal. Então, o trato gastrointestinal também é afetado. Ele fica mais vagaroso, causando assim um mal bem frequente nessa idade, que é a constipação. Os idosos perdem a percepção à sede, aumentando assim os quadros de desidratação. A ingestão de líquidos deve ser sempre lembrada e incentivada nessa idade, porque é a idade que aparentemente, né, é a que mais precisa. Mas todas são importantes, precisa da água. Os fatores que devem ser observados é a menopausa, que aumenta o peso ou não, a ingestão inadequada de alimento, tem que ser observado. O que é que meu pai anda comendo, meu avô, minha avó, toda semana a mesma coisa, tem que mudar, né? Ingestão inadequada dos alimentos, através da quantidade e da qualidade. Pobreza, isolamento social, depressão, luto pela perda de um ente querido, que às vezes a pessoa fica e fica se lamentando e acaba adoecendo. Saúde oral, né? A cárie dentária, a prótese, diminuição da saliva, sensibilidade a sabores, sede, odores diminui, né? A visão fica prejudicada. Então é uma idade que tem muitas carências, viu? Atrofia da mucosa gástrica, como eu falei, o esvaziamento gástrico é mais lento, ela se sente mais empachada, achando que demora de fazer a digestão. A má absorção e má digestão, a constipação eu já falei, né, que fica mais ressecado, poucos hidratados e desenvolve também algumas doenças na fase do idoso, que é diabetes, hipertensão, dislipidemia e doenças cardiovasculares, que cansa, né? As veias do coração já está cansada de trabalhar e ela vai fragilizando. E o uso de medicamento muitas vezes interfere na ingestão, né, dos nutrientes, no sabor e na mastigação. Então, deveria se alimentar de maneira saudável e evitar o sedentarismo. Evitar o sedentarismo que só faz mal, né? Só causa problema de saúde.